Filhinhos e filhinhas, espero que todos vocês estejam bem, tá? Na aula de hoje, nós iremos trabalhar o conflito árabe-israelense, essa área aí, né, do Oriente Médio, tão conflitante, tão tensa, tão hostil, né, esse conflito árabe-israelense. E aí, senhores, eu destaco para vocês que para chegarmos a entender esse conflito árabe-israelense, a gente tem que dar uma volta na história. Esse conflito que marcou as últimas décadas, né? As últimas décadas, certo? Os últimos anos do século XX, XXI. Mas para chegarmos a isso aí, precisamos dar uma volta na história e principalmente quando surge dentro do continente europeu um movimento chamado de sionista, um movimento sionista que surge aí tem início na Europa esse movimento sob a liderança de um jornalista chamado Theodor Wilson, Theodor Herzl, pode ser a pronúncia, né? Entre 1860 a 1904. Mas para a gente entender o que seria esse movimento sionista, defende a ideia de reunir o povo judeu que estão dispersos pelo mundo em um lar judaico, tá? Onde se formaria um Estado judaico independente. E aí é que está o problema, né? E esse local que foi escolhido para a formação desse Estado judaico independente, no caso, foi a Palestina, tá certo? Que é considerado aí a origem dos ancestrais do povo judeu. Aí você vem a questão aí você vai remeter aos hebreus, aquele povo que a gente estudou lá no primeiro ano, vocês estudaram com o professor de História Geral de vocês, né? A história do povo hebreu. Então, esse movimento aí busca essa unificação. Aí eu vou colocar aqui, eu vou compartilhar uma aulinha aqui com vocês, o PowerPoint, para a gente perceber como é que tem início esse processo, tá bom? Muito bem, vamos lá, vamos ver, olha aí, vamos expandir. Pronto, então, vamos ver aí esse conflito árabe-israelense, né? Então, Israel e a questão palestina. Vejam só. Como eu te falei, a gente vai fazer uma volta na história para perceber um pouco a origem, né, dos judeus. Então, veja só. A principal fonte sobre a história do a origem do judaísmo é a própria escritura, né? Sagrada. Então, existem vários relatos, tá, bíblico que servem de fonte, né, histórica, como informações sobre a origem dos judeus. Segundo relatos da Bíblia, Abraão recebeu de Deus a missão de levar seu povo até a Canaã, famosa terra prometida. Veja bem, lá na história, na parte das civilizações antigas que vocês estudaram, inclusive nós vamos fazer várias revisões sobre essas civilizações, é importante chamar a atenção que a história dos hebreus começa assim, com Abraão, na cidade de Ur, quando ele vai começar, Abraão que foi um patriarca, que vai sair da cidade de Ur em direção a Canaã, que hoje é a Palestina. Por isso essa questão do movimento sionista querer reunir o povo árabe, né? Ou seja, reunir diante desse conflito árabe-israelense, aí esse movimento sionista que surge aí no século XIX, início, e até o início do século XX, com o jornalista Theodor, automaticamente visa reunir esse povo judeu que estão dispersos pelo mundo em um único território, e o local escolhido, a Palestina. Por isso essa disputa aí, tá, por esse território. Quando teve início essa dispersão, essa diáspora, quando ocorreu, tá certo? No ano 37 da era cristã, ou seja, antes de Cristo, tá? A Palestina vai se tornar província do Império Romano, quando o Templo de Jerusalém, que é sagrado para os judeus, foi destruído. Até hoje, o que sobrou
do muro do templo é considerado sagrado. Aí você tem que 3 religiões aí que consideram aí como sagrado, né? Você entre eles você tem judeus, você tem muçulmanos e ainda tem o cristianismo. Vejam só. Nessa conjuntura, vejam bem aí a Palestina, região bastante disputada aí, o foco da disputa, tá? Então vejam bem, no ano de 135, né, da era cristã, quando o imperador romano expulsou os judeus da Palestina, automaticamente os judeus se dispersaram pelo mundo, por isso chamamos de diáspora. Se dispersaram pelo mundo em busca, tá, de um local para que eles pudessem se reunir. Tá? Nessa conjuntura, senhores, nessa conjuntura, eu destaco para vocês, vejam bem, deixa eu mostrar aqui. Tá? Deixa eu botar aqui. Então, vejam só, nesse contexto, né, nessa conjuntura que a gente pode perceber, e aí eu vou até compartilhar mais uma vez aqui com vocês, para vocês entenderem esse processo aqui. Olha só, voltando, tá? É importante destacar que por trás de tudo isso, né, por trás de tudo isso, existe aí, além do interesse de querer formar, né, de querer formar um Estado independente, unificado, de judeus, a disputa maior, questão da Palestina, como eu falei para vocês aqui, ó, nesse mapa, existem outras questões por trás que disputa a relação aí, nós podemos perceber a questão da relação entre Estados Unidos, né, que apoia, né, Israel, aí vem, por outro lado, a busca de um reconhecimento de um Estado, né? Então vejam só, nessa conjuntura, este povo que se dispersou pelo mundo após a diáspora, que vem com a conquista de Roma, quando leva à dispersão desse povo, que aí, repito, surge em 1860 com o jornalista Teodoro um movimento sionista. Os judeus levaram seus costumes, tradições para todo o mundo, com a sua dispersão, mesmo adotando as línguas e os costumes dos países onde passaram a viver, conseguiram preservar suas tradições e crenças, reunidas nos 5 primeiros livros da Bíblia, chamados Torá, né? Que aí Torá quer dizer lei, tá? Que rege a doutrina aí dos judeus, certo? O Torá, inclusive, esses 5 primeiros livros do Antigo Testamento foram escritos até por Moisés aí, tá certo? Escrito por Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, tá? Que é tido como lei para os judeus. Nessa conjuntura, aí você tem aí o surgimento do movimento sionista, que defende a ideia, tá? Interessante, ó, botei aqui uma observação, botei. Os sionistas defendem a ideia de reunir o povo judeu disperso pelo mundo em um lar judaico, onde se formaria o Estado judaico independente. E aí, o local escolhido por eles, como nós falamos, logo no início, seria a Palestina, tá? A Palestina, ok? Que é uma área bastante disputada aí. Então, esse movimento, tá certo? Que visa unificar esses povos dispersos pelo mundo após a conquista do Império Romano. Veja que isso vem, repito, nos finais do século XIX, né? Aí veja só, o Reino Unido reconhecia como legítimo movimento migratório, o migratório de retorno à Terra Prometida. Repita, a Terra Prometida é a Palestina, tá? Chegando a formalizar o direito do povo judeu estabelecer um lar nacional na Palestina, num documento conhecido como Declaração de Balfour. A Declaração de Balfour é reconhecido por parte do Reino Unido, né, o interesse, o objetivo dos judeus estabelecer, né, em um lar nacional na Palestina.
mas aí nem todos vão se agradar. Só que na Palestina, já quem estava vivendo eram os árabes. Os árabes que viviam na Palestina, quase todos muçulmanos, sunitas, sentiam-se ameaçados pelo movimento sionista e pela política inglesa. Temiam ser submetidos e desapropriados pelos judeus. Aí surgem várias questões aí que ainda hoje é tensa essa relação. Após a Primeira Guerra Mundial, a Palestina passou a ser controlada pelos britânicos. E a divisão entre palestino e judeu ficou cada vez mais clara, certo? Acirrando ainda mais os ânimos. Tá? Só que após a Segunda Guerra Mundial, após o episódio chamado o episódio do Holocausto, né, a questão do extermínio em torno de 6 mil judeus, né? Aí, veja bem, aí nessa conjuntura vai sentir a necessidade de criar o Estado de Israel. O Estado de Israel. Veja bem, então, em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, os conflitos entre judeus e árabes palestinos havia tornado a situação da Palestina britânica insustentável. Aí eu vou ter a saída, a imigração judaica para a Palestina não parava de crescer, porque, se você bem lembrar aqui, na época, pelos britânicos, foi reconhecido, né, pessoal? Olha aqui, ó, pela famosa Declaração de Balfour, né? Foi reconhecido a questão dos judeus construíram lá na Palestina, tá certo? Nessa conjuntura, a simpatia pelo movimento sionista crescia em todo o mundo, principalmente pelo sofrimento dos judeus nas mãos dos nazistas durante a Segunda Guerra, que é aquela questão do Holocausto que a gente acabou de falar. Dentro dessa conjuntura, os árabes também queriam garantir sua presença na Palestina. E, para isso, realizaram 2 conferências no Egito, em Alexandria, no ano de 1944, e uma no Cairo, em 1945, que resultaram na criação da Liga dos Estados Árabes, cujo principal objetivo era a defesa da presença árabe na Palestina. Veja que eu vou ter aí, veja bem, de um lado os árabes, né, vão defender a sua permanência na Palestina. Do outro lado, os judeus vão querer também construir um lar na Terra Prometida, tá certo? Que é através do movimento sionista. Foi quando? No ano de 1947, o Reino Unido entregou o assunto que antes estava em suas mãos para a ONU, tá? Que decidiu pela partilha da Palestina entre judeus e árabes, tá? Árabes palestinos. Os judeus ficaram com 57% do território, enquanto a Palestina ficaria, os palestinos ficariam 43% do território. Então, houve uma divisão aí entre judeus e árabes, até que no ano de 1948, então veja só, essa questão aqui da divisão, né? Essa parte aqui, ó, é a parte dos judeus e a parte em amarelo é a parte árabe, tá vendo? Então vejam só, nessa conjuntura, a Liga Árabe não aceitou essa partilha pela ONU, dando a origem ao exército do Egito. Aí eu vou ter os exércitos do Egito, Jordânia, Iraque, Síria, Líbano, vão então avançar contra Israel, que enfrentou, né, é importante destacar, que enfrentou e os expulsou. A população árabe abandonou suas casas e terras, refugiou-se em países árabes vizinhos. Só que no ano de 1948, tá? No ano de 1948, eu tenho a criação 48, deixa 49 para depois. Eu vou ter a criação do Estado de Israel. Tá? Eu botei até uma observação. Grupo de judeus europeus começaram a adquirir, desde então, terra na Palestina. Ali fundaram diversas colônias agrícolas, tendo como objetivo estabelecer o sonhado Estado independente. Devido a perseguições nazistas, milhares de judeus migraram para a Palestina, aumentando a colonização judaica na região. Só que, terminada a guerra, a opinião pública
mundial estava abalada diante da morte de cerca de 6 milhões de judeus pelos nazistas, um terço da população judaica no mundo. Esse impacto contribuiu para que fosse aprovado pela Organização das Nações Unidas a criação do Estado judaico na Palestina, no dia 29 de novembro de 1947. Daí, senhores, eu tenho a criação do Estado de Israel. Com base na decisão da ONU, o líder judeu David Ben-Gurion proclama, então, a criação do Estado de Israel em maio de 1948. Tá certo? Aí o bicho vai pegar, né? Porque não vai ter o reconhecimento por parte dos árabes e esse conflito até hoje persiste. Complicado, muito complicado, certo? Então, nessa conjuntura, Israel, em 49, passou, então, a ocupar 79% do território da Palestina e a faixa de Gaza ficou para o Egito, aqui, ó, a faixa de Gaza ficou para o Egito e a Cisjordânia para a Jordânia. O Estado árabe da Palestina tinha sumido do mapa. Aí, meu amigo, o bicho pega. Nós teremos vários conflitos, olha, eita, perfeita essa imagem, né? Pense numa área conturbada essa, tá? Depois da Primeira Guerra, né? Eu tenho aqui, ó, 1948 a 1949, olha, tá? Eu vou ter a questão do reconhecimento do Estado de Israel, né? Na época pós-Segunda Guerra, certo? Mas depois da Primeira Guerra houve até aquela questão do reconhecimento, da divisão, né? Entre árabe e judeus, né? A Declaração de Balfour, mas isso muda após a Segunda Guerra, por causa do Holocausto, né? Então, nessa conjuntura, você pode perceber, ó, milhares de palestinos vão deixar suas casas para morar em campos de refugiados espalhados pelos países árabes, como Síria, Jordânia, Líbano e na faixa de Gaza. Surgiu uma nova geração de palestinos no exílio, educada em países árabes, mas uma lembrança e o crescente desejo de restabelecer a sua pátria na Palestina. Ou seja, a busca do reconhecimento do Estado. Até hoje, a Palestina busca esse reconhecimento como Estado, né? Porque uma nação, mas não é um Estado. Eu vou ter não tem o território próprio, tá entendendo? A diferença é essa. Porque a diferença entre nação e Estado, que a nação eu tenho uma língua, eu tenho um povo, mas o Estado eu tenho uma soberania. Então isso não vai ter, certo? Até hoje é uma luta. Grande parte da comunidade árabe continua não reconhecendo a existência de Israel, considerando ilegítima essa divisão. E aí começa, tá? Aí vem presença estrangeira, né, de olho também na riqueza aí da região, principalmente a questão dos Estados Unidos, né, que, querendo ou não, Israel é aliado dos Estados Unidos, e o interesse americano no Oriente Médio é a questão do petróleo, como todos bem sabem, e aí tome o clima bastante tenso. Ok, filhinhos? Na próxima aula daremos continuidade ao nosso assunto, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe a cada um de vocês. Tá bom, meus amores? Bye, 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 bye.